Sou Ivone Lainete e hoje, nessa aula de apoio, vamos trabalhar com a questão da aprendizagem significativa. Abordaremos duas metodologias bastante conhecidas: aprendizagem baseada em problemas e problematização. A aprendizagem significativa é aquela que relaciona as aprendizagens que serão desenvolvidas com o conhecimento prévio que os sujeitos já trazem. Ou seja, nesse método, há uma valorização daquilo que você já domina, dos seus conhecimentos adquiridos na escola ou fora dela, na sua vida pessoal. Uma característica importante dessa aprendizagem significativa é que a sua construção é coletiva. Bom, é uma teoria cognitiva. Por quê? Porque ela vai explicar o processo de aprendizagem, como ele se dá, como o ser humano consegue armazenar, codificar, trabalhar com essas informações. E é também uma teoria construcionista, porque ela vem justamente daquela base de conhecimento que o sujeito já tem. Aproveita o conhecimento prévio. Desafios e experiências. Hoje em dia a gente dispõe de muita informação aí com facilidade, sem contar que a imprensa escrita já está aí há 500 anos. Nas mídias eletrônicas, a gente tem aí sites de busca, livros para download, em plataformas, enfim, nós temos uma disponibilidade muito grande de informações. Então, o momento dentro de um curso regular, ele tem que valorizar outras situações de aprendizagem, ou seja, a troca de experiência, a socialização, a prática. Porque esse conhecimento, essa informação, a gente vai adquirir fora da escola com muito mais facilidade pela riqueza que a gente dispõe hoje em dia por conta dessas mídias e da própria imprensa escrita. Então, o desafio que a gente tem é fazer essa inversão. O aluno, dentro de um processo de educação, seja EAD ou seja presencial, ele tem que ter oportunidades para vivenciar práticas, ou seja, trabalhar com o seu contexto real e buscar sustentação teórica disso nas mídias que são orientadas pelo próprio professor, em outros documentos escritos ou eletrônicos. Então, esse é o grande desafio que a gente tem. Vamos ver aqui nessa tabela as diferenças principais da metodologia tradicional, da aprendizagem baseada em problemas e da problematização. Então, vamos ver aqui. Na tradicional, o processo se dava do professor para o aluno, do ensinar para o aprender. Na aprendizagem baseada em problema, o forte disso é garantir ao aluno a oportunidade de aprender a aprender, ou seja, mostrar ao aluno como buscar novas informações, novos conhecimentos, compondo assim a sua base intelectual. Na problematização, o aluno adquire esse conhecimento fazendo. Então, a aprendizagem se dá muito pautada na prática. A organização dos cursos. Na tradicional, por disciplina, daquela maneira fragmentada, cujos horários das aulas não tinham uma preocupação pedagógica numa sequência temática de conteúdos de conhecimento. Então, o aluno tinha uma aula logo pela manhã de matemática financeira, na sequência vinha com ética e cidadania e voltava para o inglês depois. Não havia uma preocupação temática, um alinhamento de conteúdos, de abordagens. Na aprendizagem baseada em problemas, o problema é o eixo, é o que vai nortear o desenvolvimento de todos os conteúdos. Então, a partir de um problema, você vai desenvolvendo módulos temáticos. Na problematização, o eixo é a realidade. Não começa com o problema, começa com o estudo de uma realidade, de onde será extraído o problema para sequência desse processo. As aulas. Basicamente, aulas expositivas, na metodologia tradicional. Na aprendizagem baseada em problemas, a abordagem se dá por meio de orientação, de tutorias. O professor assume esse novo papel. Já na problematização, por ter a realidade como eixo, como campo de atuação, a ação se dá por meio de uma dialética, ação, reflexão, ação. É o fazer, pensar criticamente sobre aquilo que foi feito
e voltar à ação fazendo as devidas correções ou desvio de rotas. Continuando aqui, metodologia tradicional, papel do aluno, um papel passivo. O professor tem o domínio, todo o conhecimento, e o aluno ali, de uma forma passiva, vai adquirindo esse conhecimento. Já na aprendizagem baseada em problemas e na problematização, o aluno passa a ser o centro das atenções. Então, há um deslocamento, onde aqui o professor era o centro e aqui o aluno assume esse papel central no desenvolvimento das aulas. Professor centro das atenções. Esse é o papel do professor aqui na metodologia tradicional. Aqui, na aprendizagem baseada em problemas, o papel assumido pelo professor é de facilitador nesse processo. Ele vai buscando os meios, os caminhos, para facilitar o processo de aprendizagem. Na problematização, lembrando que ela saiu da realidade, tem o eixo fundamentado na realidade, no entorno, o professor passa a ser instrutor dessa aprendizagem e a comunidade, esse entorno, essa região, assume o papel coadjuvante nesse processo de ensino. Veja aqui bastante diferença nessas três metodologias. Finalizando esse quadro comparativo, a questão das práticas. Na metodologia tradicional, por conta até de uma dificuldade de ambientes equipados, preparados, salas, ambientes, laboratórios e oficinas, a prática se dava com demonstrações de procedimento. Os alunos eram levados para um laboratório e numa bancada o professor ia fazendo toda a demonstração dos ensaios e demais procedimentos. O aluno, na verdade, assistia à prática desenvolvida pelo professor ou por um grupo limitado de alunos. Na aprendizagem baseada em problemas, a prática já é desenvolvida em ambientes apropriados para isso, com os equipamentos adequados, e o aluno tem a oportunidade de experimentar, do acerto e erro, de buscar os caminhos. Na problematização, por conta do eixo realidade, a prática é desenvolvida fora da escola, no ambiente real, junto ao setor produtivo, empresas e outros cenários que propiciem aquela formação de acordo com o eixo tecnológico, a área de atuação. E a avaliação? A avaliação também é diferente. Na tradicional, uma avaliação somativa, em que os conhecimentos são desenvolvidos de uma maneira paulatina, sequencial, linear, e essa avaliação, então, vai contemplando esse desenvolvimento dos alunos. Na baseada em problemas e na problematização, a avaliação já é formativa, ela vai num crescente desenvolvimento de competências. E esse é o foco da avaliação. Se as competências previstas lá no plano de curso, no perfil de conclusão, efetivamente estão sendo desenvolvidas. Veja que tem bastante diferença. A aprendizagem baseada em problemas e problematização são metodologias mais modernas, embora a gente ainda tenha espaço e algumas escolas trabalhando de uma maneira mais tradicional. Vamos falar agora especificamente da aprendizagem baseada em problemas, que é mais conhecida como ABP. Você já deve ter ouvido falar. Objetivos da aprendizagem baseada em problemas. 2 objetivos. Introduzir o aprendizado autodirigido, ou seja, garantir ao aluno a oportunidade de tomar as rédeas desse processo de aprendizagem. É a autogestão. Desenvolvendo curiosidade intelectual, quer dizer, a busca de conhecimentos para a resolução dos problemas, e a seleção das informações, as fontes que serão utilizadas para conseguir essa base de informações necessária para a resolução do problema. E o professor aqui, como orientador, vai indicar as fontes aí mais adequadas, confiáveis, para constituir essa base. O outro objetivo é estabelecer estratégias para a resolução de problemas. Então, o problema está posto, não é? Porque o eixo nessa metodologia é o problema está posto. Então, vamos analisar esse problema para gerar hipóteses de solução, que serão submetidas a uma análise crítica para saber se elas realmente são viáveis
e resolvem efetivamente aquele problema. Identificação e uso adequado das fontes de informação para garantir a geração de hipóteses de possíveis soluções para o problema apontado. Vou apresentar aqui 7 passos nessa metodologia de aprendizagem baseada em problemas. Primeiro passo, como o eixo é o problema, vamos analisar o problema e vamos ver se tem alguma questão aí que a gente não tem o domínio. Tem algum termo que a gente desconhece, então vamos procurar saber, vamos entender exatamente qual é o problema que está sendo apresentado para a gente dar andamento nesse processo de aprendizagem. Segundo passo, vamos identificar quais as questões envolvidas nesse problema. E aí a gente trabalha com algumas dimensões. Dimensão técnica, dimensão social, dimensão econômica ou outras de acordo com a característica desse problema que vai ser abordado. As questões você consegue tirar do enunciado do problema. Que questões são suscitadas? O que vai nos levar a buscar respostas? Terceiro passo. Vamos começar aqui a elaborar as explicações para as questões, com base no conhecimento que já temos. Lembra quando a gente falou lá no início que a aprendizagem significativa tem como característica a valorização do conhecimento que você já traz? Conhecimento adquirido na escola, em cursos regulares que você tenha frequentado, conhecimento que você adquiriu trabalhando na sua vida pessoal, enfim, você tem uma bagagem de conhecimento que vai ser utilizada e importante aqui na medida em que você vai buscar respostas para explicar aquele problema. Então, elaborar explicações para as questões que foram elaboradas aqui, identificadas no passo 2, com base no conhecimento prévio sobre o assunto. Trabalhando em equipe, porque é uma construção coletiva, nessa fase é interessante fazer um brainstorm, quer dizer, essa tempestade de ideias buscando explicações, de uma maneira não crítica, de uma maneira livre, criativa. Que tipo de explicação a gente consegue identificar para aquelas questões que foram colocadas naquele problema? E agora eu começo a fazer um filtro, porque num brainstorm vem coisa pra caramba, vem coisa que você vai ver que não tem nenhuma possibilidade de seguir adiante, ficou muito fora do contexto, não é viável. E aí, então, você começa a selecionar as explicações que sejam efetivamente viáveis para constituir uma possível resposta, uma possível solução para o problema colocado. E aí, pode surgir a necessidade de novos conhecimentos, porque até aqui, no item 4, a gente está trabalhando com conhecimento prévio sobre o assunto. Agora, eu percebo que esse conhecimento que eu trago, ou a minha equipe, não é suficiente para dar conta desse problema, porque apresenta uma complexidade um pouco maior. E eu preciso, então, complementar esse conhecimento com novos estudos, novas pesquisas. Veja que até o item 5, eu estou aqui na primeira sessão orientadora. Ou seja, é um trabalho feito na equipe, com a participação do professor como orientador nesse processo. E agora, quando surge a necessidade de complementação desse conhecimento, essa complementação é feita de maneira individual. Essa equipe de alunos vai, então, estudar a respeito daquilo para complementar essa base de conhecimentos necessária para a resolução do problema. Então, estudo individual, respeitando os objetivos já alcançados, porque há uma trajetória aqui já percorrida, importante, que não pode ser desconsiderada nesse momento. Então, a gente vai buscar conhecimentos que complementem essa bagagem que já foi adquirida. E aqui, na segunda sessão orientadora, o grupo volta a se reunir para rediscutir e socializar os avanços do conhecimento obtido. É a maneira como você tem para reunir todo esse conhecimento, aquela base prévia e a complementação que foi feita em busca da solução do problema. Então, veja que são 7 passos importantes que partem de um problema que foi colocado no início, que é o eixo
dessa metodologia de aprendizagem, até chegar à solução. Nesse meio aqui, várias soluções foram apresentadas nessa fase 3 aqui. Explicações diversas, nesse brainstorm, de uma maneira livre, criativa. E nesse filtro que é feito, a gente vai chegar numa solução que passa a ter características de viabilidade técnica, econômica, social, de acordo com os pré-requisitos, com os pressupostos desse problema. Tudo bem? Veja que é bastante interessante. Isso aqui pode levar a um tempo, dependendo da complexidade do problema. É um trabalho de 1 mês, 2 meses, 2 semanas, não sei. Depende da complexidade do problema e do tempo disponível para dedicar nessa questão. Vamos falar agora um pouquinho da problematização, que é a segunda metodologia que caracteriza uma aprendizagem significativa. A identificação de problemas. Veja que na problematização, diferente da aprendizagem baseada em problemas, eu não tenho um problema logo de início. Eu vou chegar ao problema. Eu tenho uma realidade a ser estudada, um contexto, que pode ser a própria escola, o entorno, a sua região, o setor produtivo, um grupo de empresas, enfim, o contexto delimitado. E dentro desse contexto, num trabalho de imersão, você vai identificar o problema a ser analisado. Então, nesse primeiro momento, a gente não sabe qual é o problema. A gente tem um ambiente, uma situação, e lá dentro a gente vai extrair o problema que vai ser, daí para frente, o eixo do nosso trabalho. Então, o primeiro passo é a imersão. Pesquisa em contextos reais da área profissional. Não cabe aqui uma situação simulada. Não cabe aqui uma situação hipotética. O problema é extraído de um contexto real. Por isso é importante uma imersão. Essa imersão significa ir até lá, fazer uma pesquisa exploratória dentro desse ambiente que será o nosso contexto de pesquisa. Muito bem. Identificado um problema dentro desse contexto, eu preciso validar esse problema como sendo um problema real, pertinente dentro da área de formação, quer dizer, está dentro do seu curso, está lá previsto nas competências que estão estabelecidas para compor o perfil profissional e traz uma contribuição importante. Não é um problema qualquer, é um problema fácil de ser resolvido. Ele tem uma complexidade que lhe garante a relevância, ou seja, a sua contribuição na formação profissional. Vou detalhar esse problema. Já tenho um problema que foi extraído de uma realidade e agora eu vou identificar os aspectos que caracterizam esse problema. Aspectos técnicos, tecnológicos, econômicos, sociais ou outros aspectos que caracterizam o problema, dependendo da área de atuação. É um entendimento desse problema. E agora eu verifico quais são os questionamentos possíveis, que são as perguntas, né? Não dizem que as perguntas é que movem o mundo? Então, aqui eu começo a fazer perguntas com base nesse problema e isso vai estimular a busca de respostas. E aí eu vou chegar no refinamento da questão orientadora, quer dizer, qual é a grande questão que eu tenho nesse problema e que vai me levar à solução desse problema. Uma vez feito isso, eu tenho o problema está colocado. Então, veja que a partir da realidade, eu vou chegando na problematização, no entendimento desse problema. E aí o caminho está aberto para a busca de soluções. Bom, com isso a gente encerra essa aula de apoio. Vimos o que é uma aprendizagem significativa, lembrando que ela parte do conhecimento prévio dos indivíduos e é uma construção coletiva, porque precisa dessa troca, dessa interação. 2 metodologias que se pautam nessa aprendizagem significativa, que é a aprendizagem baseada em problemas, a ABP, bastante conhecida, e a problematização, que traz como grande diferença da anterior a questão de ter a realidade como eixo do trabalho. Bons estudos. Até a próxima.